Irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, vamos ler os versos 18 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler os versos 18 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. O título da pregação de hoje é Cristo, nosso modelo supremo. A partir do verso 18 diz assim a palavra de Deus: Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis teu povo, e eis as tuas ovelhas, a tua igreja. Nos abençoe, nos iluminando nossos olhos, no entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que nós estamos numa série de 1 Pedro. O pastor Maurício tem se dedicado nesse livro da Bíblia. Na última pregação nesse livro, o pastor Maurício pregou dos versos 1 ao 17, ele mostrou como a submissão às autoridades, ao governo, e as implicações disso fazem parte também da vida do cristão, da caminhada cristã. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Nós vamos ver esses versos 18 a 25. Nós vamos fechar o capítulo 2 e fechar aqui. E aí quando o pastor Maurício voltar, ele vai continuar a partir do capítulo 3 e a gente retorna para a série. Então hoje é o fechamento do capítulo 2 e uma pequena pausa nessa série de 1 Pedro. Na semana que vem eu começo uma outra série. Uma série no livro de Jonas. Nós vamos estudar Jonas em julho e agosto. Nós vamos estudar o livro todo. Mas hoje esse é o nosso texto. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que o servo cristão, ele deve se submeter também na esfera do seu trabalho, e ele tem um modelo para isso. Nós vamos aprender também que pelo sofrimento de Cristo nós temos vida e a graça que precisamos para passar pelas aflições dos nossos dias. Essa vai ser a nossa pregação de hoje. Nós vamos ver que o servo cristão, ele deve se submeter também na esfera do seu trabalho, e ele tem um modelo para isso. Ao mesmo tempo que aprendemos que o sofrimento de Cristo, que pelo sofrimento de Cristo nós temos a vida e a graça que nós precisamos até para passar pelas piores aflições da caminhada. Esse é o nosso resumo da pregação de hoje. Deixa eu contextualizar os irmãos um pouco por aquilo que Pedro escreveu até aqui. Até aqui nós temos aprendido, irmãos, que Pedro tratou dos privilégios recebidos pelo povo de Deus, mas a partir de agora, ele trata de algumas implicações e de alguns deveres que os cristãos têm.
Pedro faz uma espécie de ponte entre aquilo que Deus concedeu aos cristãos e como isso deve agora refletir no mundo. Ou seja, cristãos receberam muitos privilégios, mas eles não recebem esses privilégios e fica por aí, como se isso não servisse para nada. Não, a partir dos privilégios recebidos, eles agora testemunham. E eles impactam as áreas da sociedade pelo seu testemunho. É nesse sentido que Pedro aborda a questão da submissão no contexto do governo, do trabalho, da família e da igreja. No argumento dele, os crentes devem obediência e submissão àqueles que estão em posição de autoridade sobre eles. E os crentes fazem isso como para o Senhor, porque em última análise, Pedro sabe que toda autoridade pertence a Deus e é Deus quem distribui conforme lhe apraz. Portanto, a desobediência injusta, a autoridade representa um insulto àquele que é a base de toda a autoridade, que é o próprio Deus. Irmãos, lembra? A gente está falando aqui num contexto de Império Romano. O imperador não é alguém bonzinho. Se hoje os políticos, a maioria deles não são bonzinhos, imagina naquela época. O imperador não é alguém bonzinho, delicado, que ama cuidar do povo. Esse não era o contexto desses irmãos, eles estavam sendo perseguidos e sofrendo. Mas mesmo assim Pedro diz, olha, vocês precisam se submeter às autoridades. Deus dá graça a vocês. Deus vai ser com vocês. Mas não é por meio da rebelião que vocês vão conseguir coisa alguma. E é depois de dar esse princípio geral que o apóstolo Pedro aplica em situações específicas da vida. Como nós vimos, que o pastor Maurício pregou, isso se aplica também na relação com o governo. E como nós vamos ver hoje no nosso texto, isso também se aplica na questão do trabalho. Especificamente no contexto daquela época, que é o que Pedro está evocando aqui na relação de servos e senhores. A lógica desenvolvida é que Deus nos salva, nos dá muitas bênçãos, e Ele também requer de nós obediência em todas as instâncias da nossa vida. E sim, em meio às injustiças sofridas e diante do fogo da perseguição que cresce a cada dia para esses cristãos, Pedro mostra a importância da submissão na caminhada evangélica. A submissão é uma evidência da plenitude do Espírito e uma prova da obediência a Deus. Cristãos maduros, por causa do Senhor, submetem ao governo, aos patrões, nosso tema de hoje, e uns aos outros, no contexto da igreja e no contexto também do casamento, da família, mas essas são pregações posteriores, mensagens que ainda nós teremos. E é nesse sentido que nós vamos caminhar. E eu separei a pregação de hoje em duas partes somente. A primeira delas trata da submissão do servo cristão na esfera do trabalho, e a segunda trata de Cristo, o nosso modelo supremo. São por essas duas grandes partes que nós vamos trabalhar a pregação de hoje. Vamos então ao primeiro ponto dela, a submissão do servo cristão na esfera do trabalho. Antes de tudo, eu quero dar uma palavra sobre escravidão, porque eu sei que pensamos nisso quando lemos textos como esse aqui, nós acabamos de ler na Bíblia, em que a relação de servos ou escravos e senhores é mencionada. Primeiro, eu quero que você saiba que a instituição da escravidão é um fruto da queda. Nós reconhecemos isso. Ela é marcada pelo pecado, sim. Por isso ela é injusta e repugnante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu quero que fique também muito claro que o Novo Testamento, a Escritura, ela não legitima a escravidão. Nós precisamos lidar com isso, porque essa é uma das grandes acusações que fazem contra nós. Mas que fique claro que o Novo Testamento ele não legitima a escravidão. O que os autores fazem
é instruir cristãos dentro desse cenário da época, que também é bem diferente do tipo de escravidão que vem na nossa cabeça com relação aos negros africanos, aquilo que aconteceu na Europa, no Brasil, ou aquilo que está lá retratado nos 12 anos de escravidão, naquele filme. A escravidão que está acontecendo aqui nesse cenário não é uma escravidão instituída por raça, mas é uma escravidão com base em condições econômicas, naqueles que são prisioneiros de guerra, ou por circunstâncias daquela época. Então ela era bem diferente. Significa que eu estou falando que ela é ótima por causa dessa diferença? Não estou falando isso. Eu só estou mostrando a você que aquilo que é o cenário do Novo Testamento é diferente daquilo que vem à nossa cabeça quando a gente olha o tema da escravidão. Mas nem por isso eu estou dizendo que, nossa, que legal, era muito bom ser um escravo naquela época. Eu não estou falando isso. Mas você não vai encontrar também os autores bíblicos dizendo o seguinte: olha, servos, se rebelem contra os seus senhores, quebrem tudo, peguem armas, derramem sangue. Você não vai ver os autores bíblicos fazendo isso. Apesar do Novo Testamento não legitimar a escravidão. O que você vai ver é o Evangelho lançando novas bases, novos princípios que com o tempo revolucionariam a estrutura pecaminosa da sociedade. Irmãos, estima-se que no Império Romano, nessa época, havia milhões de escravos. E que a maior parte dessa igreja aqui, desses cristãos que Pedro está escrevendo, são de origem pobre. Então, muito provavelmente, havia uma grande parte de servos ali. Agora, o que você acha que poderia acontecer naquele momento histórico, com aquela sociedade onde as sementes do Evangelho ainda estão crescendo, com o Império Romano poderoso, servos recebendo a seguinte orientação: quebrem tudo, se rebelem contra os seus senhores. Mas essa é a cabeça da pessoa que lê esse texto hoje. Ela pega o nosso momento e quer imprimir sobre aquele momento e dizer assim: por que Pedro não escreveu isso? Provavelmente porque seria uma atitude suicida. Seria uma atitude suicida. Pedro é um pastor. Ele está cuidando da igreja. Então, ao invés de falar assim, se rebelem contra tudo isso, ele os instrui de como eles poderiam passar por aquela situação, de como eles poderiam passar por aquele sofrimento. Mas nem por isso ele diz: olha, está tudo bem. Não é isso. Pedro está instruindo e não legitimando aquela situação. Entendemos isso? Terceiro, as bases e os princípios do Evangelho estavam sendo lançadas desde esse tempo. E iriam sim revolucionar estruturas sociais, e de fato revolucionaram. Sementes para a abolição da escravidão foram plantadas por muitas verdades da palavra de Deus. A dignidade humana, a imagem de Deus no homem, o valor dos seres humanos. Tudo isso são verdades da Escritura, são princípios que fizeram com que a escravatura fosse sendo extirpada da sociedade. E isso também foi impulsionado pela palavra de Deus. É por isso que nós vemos, no decorrer da história, homens e mulheres que marcaram a sua época e lutaram com a própria vida pelo fim da escravidão. Esse é o exemplo de pessoas como William Wilberforce, como David Livingstone, como Lovejoy e como muitos outros ministros, missionários e homens de Deus que lutaram com a própria vida pelo fim da escravidão. Ondas que foram geradas que atuaram até no nosso país. E eu preciso falar dessas coisas aqui, porque nós precisamos nos defender dessa acusação de que a Bíblia e todo o ensino bíblico é escravagista. Aí a pessoa se levanta e diz: a Bíblia apoia a escravidão. A Bíblia legitima. A Bíblia é escravagista, machista, sexista, eletricista e tudo mais. Todos os istas que tiver por aí. Mas, irmãos, isso não é verdade. Crianças, olhem aqui para mim agora. Crianças e adolescentes. Quando o professor de vocês, quando o colega de vocês vier falar assim: a Bíblia é escravagista, não acredite nisso.
Isso não é verdade. Tem muito homem e mulher de Deus que lutou pelo fim da escravidão. Isso não é verdade. Converse com seu papai, converse com sua mamãe, converse com os irmãos da sua igreja. Procure aprender mais, crianças. Mas não pense que isso é verdade, porque não é. Não é. Isso também não quer dizer que durante a história não tenha havido vários problemas. Não tenha tido cristãos que pegaram a Escritura e fizeram o uso errado da Escritura. Pegaram uma interpretação deles da Escritura e utilizaram isso para justificar as suas práticas erradas. Eu não estou falando que isso não existiu. Isso existiu. Mas isso também é marca da queda, do egoísmo do coração do homem. É fruto do pecado. Nós não apoiamos isso também, não. No entanto, nós precisamos romper com esse discurso de que a igreja não desempenhou nenhum papel em lutas abolicionistas. Evidentemente, esse pensamento é um absurdo, visto que desde o Império Romano, desde essa época aqui, a igreja é um agente fundamental na luta pelo fim da escravidão. Nós temos na Bíblia a carta de Filemão, por exemplo, onde Paulo está estabelecendo um conceito revolucionário para aquela época. E sim, isso cooperou muito na luta pelo fim da escravidão. Deus levantou muitos homens e mulheres sérios, alicerçados na palavra de Deus e preocupados com o bem da sociedade. E essa verdade nós precisamos aprender. Ok? Então, com tudo isso em mente, com essa palavra inicial não tão breve, nós vamos continuar. Como então deve ser a submissão do servo cristão no trabalho? Olha de novo o texto de 1 Pedro, vamos ver os versos 18 a 20. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. O público principal de Paulo aqui, ou de Pedro aqui, perdão, nessa passagem são os oiketai, ou seja, os servos domésticos, e não o dúloi, que é a palavra que o Novo Testamento utiliza normalmente para servos. E o cenário de Pedro é a comunidade doméstica, a oikos, que era uma instituição fundamental da sociedade daquela época. Abrange muito mais do que o núcleo familiar ocidental que nós conhecemos hoje. A oikos, essa comunidade doméstica, abrange os servos, abrange a família, abrange os parentes, abrange os amigos. É uma grande estrutura daquela sociedade e que foi muito importante, porque o evangelho disseminado ali gerou grandes frutos. E o simples fato, irmãos, de ter uma sessão em 1 Pedro dedicada a essas pessoas, a esses servos, já é algo muito significativo, porque simplesmente não existe isso nos escritos da época. Ninguém considera o escravo, ninguém considera o servo lá, o doméstico, ou qualquer outro tipo de servo. Então, para que a gente vai instruí-los? Mas Pedro não age dessa forma. Na comunidade cristã, os servos são considerados, e Pedro vai instruí-los aqui a respeito do seu proceder. Em Cristo as coisas são diferentes, e isso por si só já é algo bem impactante para aquela época. E qual é a ordem de Pedro para eles? Sejam obedientes. Irmãos, não dá para fazer pirueta exegética aqui. A palavra vem do verbo grego hipotassem, e o sentido literal é colocar-se abaixo. O sentido literal é se sujeitar. O que Pedro está dizendo aqui para eles, não sejam obedientes, é sejam submissos. É isso que a Escritura está dizendo. E eles deveriam ser submissos a despeito de 3 situações. Primeiro, a despeito da perversidade, a despeito da injustiça e a despeito das aflições. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, submissão a despeito da perversidade. Pedro trata disso principalmente no verso 18. Quando ele diz aqui que eles devem ser obedientes, eles devem se submeter ao seu senhor, é esse senhor da oikos, né, dessa comunidade doméstica, o chefe daquela comunidade. E ele diz assim, olha, vocês devem fazer isso, mesmo se esse senhor for bom,
e cheio de consideração e misericordioso, mas também se ele for mau. E eu penso que isso era o que mais acontecia. Um senhor mau, que não conhece o evangelho, que trata seu servo com crueldade, com injustiça. Então, essa era a realidade. Essa era a realidade daquelas pessoas ali. Então, eles deveriam ser obedientes mesmo nessa situação. O texto fala desse princípio, dessa decisão de submissão dentro dessa relação de trabalho, ou seja, dentro dessa relação de senhorio. Muito provavelmente, esse servo aqui, esse escravo, ou é um prisioneiro de guerra, ou é alguém que não tinha uma boa situação financeira, que estava devendo e por isso se tornou um escravo, ele foi conquistado, ou alguma coisa nesse tipo, mas ele precisa se submeter também. Agora, irmãos, é o seguinte, a gente não pode pegar esse texto aqui e abusar do texto mais do que ele está falando. Você não deve pegar esse texto aqui quando hoje nós temos liberdade, muito mais liberdade, e direitos trabalhistas, nós temos uma regulamentação, aí você não vai pegar esse texto, forçar ele a uma relação cega, e dizer assim, vai lá então, faz tudo que o seu patrão quiser, vai lá, seja oprimido lá no seu trabalho. Isso pode servir até de uma justificativa por um patrão, né, por um chefe mal intencionado, mas não é esse o princípio que a palavra de Deus diz. Então, nós pegamos o que a Escritura diz, nós discernimos, sim, eu não estou abandonando o princípio bíblico, mas estamos em épocas diferentes e a aplicação disso também é diferente para a nossa época. Mas sim, eles deveriam ser submissos mesmo com patrões ruins, mesmo diante da perversidade. Na verdade, a despeito disso. Mas Pedro continua, ele diz também que eles devem ser submissos a despeito da injustiça, e nós vemos isso principalmente no verso 19, porque diz assim, porque isso é agradável a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Então, mesmo diante dessas tristezas, os servos devem manter a sua consciência diante de Deus e continuar no seu trabalho com dedicação. E esse texto aqui dá a força necessária para o princípio da submissão aos patrões acontecer. Porque o sofrimento injusto não é o motivo deles se submeter. Não é porque eles estão sofrendo injustiças que eles devem se submeter. Não! Nós não devemos ver uma inspiração doentia, né, de prazer no sofrimento aqui, mas uma motivação do Evangelho. Uma realidade do Evangelho. Filipenses 1:29 diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Nisso, sofrendo por Cristo, na semelhança de Cristo é que eles encontram a motivação para continuar, e não simplesmente no sofrer injustamente. Literalmente, essa expressão aqui, isso é agradável a Deus, seria assim, porque isso é graça. Caris, está no texto. Palavra que nós traduzimos por graça, porque isso é graça. No quê? No que é graça? No sofrer injustamente e ser identificado ao seu Senhor. Você está na certeza de que você está no caminho certo. E Pedro argumenta assim para eles, isso é graça. Isso é graça. Jesus também passou por isso, então que honra trilharmos o caminho do nosso Senhor. E foi esse tipo de atitude, com esse tipo de motivação, que impactou o império e provocou uma das maiores revoluções da história, a revolução do Evangelho, de um amor que tudo vence, até mesmo as injustiças. Muitas pessoas foram salvas pelo testemunho desses irmãos. Então é a gratidão a Deus que é o fator motivacional para a submissão deles. E note, a causa da tristeza que eles têm de suportar é a consciência deles. É isso que Pedro diz, consciência para com Deus. O que distingue o crente é a sua fé. E sim, muitas vezes essa fé vai causar problemas no seu dia a dia. Muitas vezes essa fé vai tornar o caminho dele mais difícil, porque ele está lidando com gente que não tem os mesmos princípios, que não tem as mesmas lealdades, mas Pedro diz, isso é graça. Isso é graça.
Nós estamos afirmando, reafirmando a identificação com o Senhor, porque esse é o caminho do nosso mestre. Essa partícula aqui, traduzida por alguém, tis, do grego, do original, parece sugerir uma aplicação muito mais geral do que somente aqueles servos da época. Lembra, Pedro está trabalhando com todos os que sofrem. Lembra do capítulo 1? É todos aqueles que sofrem perseguição, provação, privação. É aqueles que estão sofrendo injustamente pela causa do Evangelho. Essa partícula, alguém que sofre injustamente, parece incluir mais pessoas do que só os servos. Parece incluir todos os cristãos que sofrem injustamente. E Deus diz assim, isso é graça. Isso é graça. Por último, Pedro fala de uma submissão a despeito da aflição no verso 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência novamente. Isso é agradável a Deus. O servo não deveria sofrer como um rebelde insubmisso. Que glória há, é o argumento de Pedro. Que glória há se o servo pratica o mal e é castigado por isso. E note, ele não está falando que o castigo é maravilhoso aqui, tá? Ele não está dizendo assim, nossa, como ser castigado é bom e maravilhoso. Não, ele está falando da circunstância da época. Ele está dizendo assim, olha, se você fez o que é errado e você foi castigado por isso, isso não tem proveito nenhum. Agora, se você tem feito o bem e mesmo assim você está sendo castigado por isso e suportando com paciência, isso é agradável a Deus. Seus patrões são tortos mesmo. E sendo esse o caso, os servos cristãos são novamente assegurados do favor de Deus para com eles. Deus está olhando para vocês e aos olhos de Deus o que vocês estão fazendo é bom. É agradável. Novamente, é graça. É caris, é graça. Pedro está dando a esses servos cristãos uma nova perspectiva para as aflições que eles estão passando. E o que aos olhos humanos parece ser uma situação desesperadora e insuportável, aos olhos de Deus é uma situação onde a graça dele se revela mais profunda e brilhante a cada dia. Mas na frente Pedro vai dizer assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, em 3:12, assegurando que Deus sim está presente em situações de conflito, em situações aflitivas, e os olhos do Senhor sobre vocês, isso por si só já é graça. Já é graça. É uma submissão a despeito da aflição, a despeito das injustiças e a despeito da perversidade. Deus está com vocês. Resistam mais um pouco. O Senhor está dando capacidade. Essa é a mensagem desses primeiros versos. E a gente já tem aqui a nossa primeira aplicação. E eu quero te instigar com a pergunta. O fato do Novo Testamento dizer que é assim que nós devemos agir, não agride um pouco as suas sensibilidades? Não agride um pouquinho? Não te deixa um pouco desconfortável na cadeira? Você tenta mexer para um lado, mexer para o outro. Como assim, Senhor? Tem o povo aqui, sofrendo. Aí você tenta correr de um lado para o outro. Você tenta fazer o texto dizer o que ele não está dizendo. Você tem dificuldade de aceitar porque você acha que tem um jeito melhor. E esse é o problema. Você acha que tem um jeito melhor. Mas você não pode ser mais sábio do que Deus. E você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar isso. Entenda, nós vivemos num mundo rachado pelo pecado. Onde o justo sofre e onde o ímpio. Onde o justo sofre e onde o ímpio prospera. A queda fez isso com a gente. No nosso mundo, sim, vai ter momentos que você vai olhar e você vai falar, por que os ímpios estão seguindo o seu caminho, prosperando, e os justos estão sofrendo?
Provérbios lida muito bem com isso. Eclesiastes lida muito bem com isso. A Escritura fala disso. Sim, vivemos num mundo rachado e você vai precisar entender essa verdade. Por que Deus dá um sorriso de aprovação, então? Aqueles que sofrem pacientemente quando são vítimas de um tratamento injusto. E nesses primeiros versos, nós vimos Pedro aplicar isso aos servos, mas agora eu estou expandindo esse princípio a toda a vida cristã. Por que Deus dá um sorriso de aprovação a todos aqueles que sofrem injustamente? Por quê? A resposta de Pedro é: porque vocês foram chamados para isso. A gente vai ver isso no verso 21. Vocês foram chamados para isso. É a nossa vocação. A vocação cristã é o chamado para o sofrimento. Mas, por favor, não pense nem por um minuto sequer que é um sofrimento sem sentido. É um sofrimento pelo sofrimento. Então o crente é alguém que está por aí falando: eu amo sofrer, eu amo sofrer. Não é isso. Não há nada pior do que sofrer dor e tristeza sem propósito, sem sentido. Então é por isso que aqueles que estão sem Deus padecem, porque não têm esperança. Mas para o cristão, o sofrimento é suportável, porque ele sabe que naquela condição, Deus ainda é o Deus da providência. Nós vimos aqui, há um tempo atrás, que a providência pode ser definida como o quê? Como soberania intencional. A soberania intencional de Deus. Isso é providência. Então o crente, ele entende que ele pode estar sofrendo, mas mesmo assim Deus é soberano. E Ele é isso intencionalmente, para a sua glória e para o bem dos seus filhos. É isso! E a mais, existe propósito sim. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis da gente aceitar. Não da gente entender, mas da gente aceitar. Porque a gente quer sempre um jeito melhor, como eu disse. Você quer ser mais sábio do que Deus. Mas você não pode ser mais sábio do que Deus. Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom e infinitamente amoroso mesmo no seu sofrimento, irmão. E Ele também tem propósito nisso tudo. Ele vai ser glorificado. Ele vai te conformar à imagem de Cristo. Não tem poder no mundo que vai fazer com que isso seja quebrado. Porque nós somos chamados para sofrer. A resposta de Pedro: porque Cristo também sofreu em nosso lugar e nos deixou exemplo. Não é nada bem gostoso da gente engolir, né? Imagina o marketing. Deus também sofreu e te deixou o exemplo. Não cola, né? Mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Porque lá no fundo disso está a verdade: o servo não está acima do seu Senhor. Jesus falou isso. Ele disse: vocês vão sofrer também. E a grande pergunta para nós, nessa aplicação é: você consegue aceitar essa verdade das Escrituras? E aí? Você consegue aceitar essa verdade das Escrituras? Muitas vezes a mão providencial de Deus nos esmaga. Mas a nós é suficiente e reconfortante saber que é as mãos de Deus. Saber que são as mãos dele. Para nós é suficiente isso. Não, irmão, você não está na mão de Satanás quando você sofre. Você está nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. Isso era verdade para os servos cristãos no tempo de Pedro, e isso é verdade para você também que está me ouvindo agora. E eu não sei se você percebeu como isso é prático. Sabe, como isso é prático, é relevante, é concreto, é real, entenda isso. Eu posso estar lá no hospital, com a minha sogra, com a Mariana, ou então estar aqui vendo o sofrimento delas lá, e eu olho essa situação e eu fico triste, e eu choro, e eu fico preocupado, mas no final das contas eu falo: Deus está trabalhando em nós. Ele está trabalhando na vida da minha sogra,
Ele está trabalhando na vida da Mariana. Ele está trabalhando na minha vida. Ele está trabalhando na vida dos médicos e nos enfermeiros que estão sendo impactados por aquele testemunho. Ele está trabalhando em nós. Isso é prático. Isso é concreto. Isso é real. Se não fosse assim, que esperança teríamos? Você consegue aceitar essa verdade? Nós estamos nas mãos do Senhor. Os servos cristãos do tempo de Pedro precisavam entender isso, e você também precisa entender isso. Estamos nas mãos do Senhor. Amém. Nossa segunda parte do sermão: Cristo, nosso modelo supremo. Cristo, o nosso modelo supremo. Dos versos 21 a 25, nós vemos o exemplo máximo de submissão. Pedro chama a atenção e encoraja os cristãos, oferecendo-lhes o modelo de Cristo Jesus. Ele não é só modelo na relação de servos e senhores, mas ele também é modelo para todos os casos abordados na carta e mais, para toda a cristandade ao longo da história. O conteúdo desses versos transborda em sua aplicação e alcança todos nós, todos que sofrem, todos os cristãos em todas as eras, numa expressão de perpétua validade. É por isso que os versos finais, que nós vamos ler logo daqui a pouco, 24 e 25, eles têm um tom como se toda a comunidade cristã fosse endereçada aqui. É como se Pedro estivesse chamando todos nós. Cristãos que sofrem justamente no mundo, ele diz: olhem para Cristo. Cristão de todas as épocas, e ele diz: olhe para Cristo. E ao longo de todo esse trecho, as expressões são elaboradas com base no cântico de Isaías, o cântico do servo do Senhor, o servo sofredor, de Isaías 53. Vamos olhar nesses versos, mais uma vez, verso 21 com o verso 25. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Considere em primeiro lugar aqui o sofrimento substitutivo de Cristo. O verso 21 diz assim: ele sofreu no lugar de vocês. Então quando nós olhamos para Jesus e da forma que Jesus sofreu, com paciência diante do sofrimento, nós obtemos força para suportar. Nós obtemos um grande exemplo. Pedro recorre aqui a Isaías 53 e aplica essa verdade também ao povo de Deus. Ele enfatiza que por causa da sua identificação com Cristo, você tem um chamado também para o sofrimento. O sofrimento de Jesus tem um aspecto de que ele não pode se repetir, que é o seguinte: Jesus sofreu e pelo seu sofrimento nós somos sarados. Isso não vai se repetir. Ninguém vai sofrer e vai curar ninguém, vai salvar ninguém do pecado, vai perdoar ninguém. Então, nesse aspecto, o sofrimento de Jesus não vai se repetir. Mas tem um outro aspecto que serve de modelo para nós, que é aplicado em nossas vidas. Não é que nós seguimos a Cristo e padecemos no mesmo grau de angústia e dor que ele passou, porque isso é incomparável. Mas que nós o seguimos na maneira como ele suportou o sofrimento, em submissão à vontade de Deus. Então é aí que ele tem um caráter exemplar, devendo se repetir na experiência de seus discípulos. É por isso que Paulo disse assim em Colossenses 1:24: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha que imagem profunda. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. É nesse aspecto que Paulo está falando, no aspecto de passarmos pelo sofrimento na mesma maneira que Cristo suportou, em submissão à vontade de Deus. E fazendo isso, ele completa as aflições do Senhor. Jesus já tinha nos alertado, né? Vai acontecer com vocês também. Em João 15:20.
O ponto para nós, e a aplicação para nós é que não existe discipulado sem cruz. Não existe discipulado sem cruz. O discipulado cristão, o caminhar com Cristo, implica em um abandono da vontade de determinar o rumo da sua própria vida. Decidindo ativamente aceitar o rumo que Deus dá a ela. Nós corremos a carreira à semelhança do nosso mestre. Não existe discipulado sem cruz. Você precisa abandonar o controle da própria vida, entregar ao Senhor. É aí que nós corremos a carreira na semelhança do nosso mestre. Mas em segundo lugar, no exemplo de Cristo em face do sofrimento que nós acabamos de ler, considere também a verdade de que Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele não cometeu pecado. É isso que o texto diz. É uma citação direta a Isaías 53:9. Aqui nós vemos que John Locke estava errado, né? O homem não é um produto do seu meio. Porque Jesus viveu num mundo caído. Cheio de homens perversos ao redor dele. Cheio de gente procurando 1 milímetro que seja para acusá-lo. Cheio de gente querendo fazê-lo tropeçar, contudo, ele jamais cometeu pecado e nenhum engano se achou na sua boca. O sofrimento dele foi muito injusto. Ele era perfeito. Era o Filho de Deus. E são as pegadas desse Cristo que os servos seguem. São as pegadas desse Cristo que você, servo cristão, tem que seguir. Esse exemplo de Jesus, isso é uma aplicação para nós aqui. Esse exemplo de Jesus nos confronta e nos encoraja a não deixar que o sofrimento nos faça cair em pecado. A não justificar o nosso pecado pelo sofrimento sofrido, tornando-se assim uma tentação. Seria algo do tipo, não, eu estou fazendo isso porque eu estou sofrendo dessa forma. Irmão, Cristo não fez assim. Ele é o seu modelo ou não é? Por que você vai usar esse argumento então? Ele sofreu injustamente. Mas não foi encontrado nenhum pecado, nenhum engano, nenhum dolo em sua boca. Em terceiro lugar, nesse exemplo de Cristo em face do sofrimento, considere também o fato de que Jesus se colocava, Jesus se entregava nas mãos de Deus, se entregava àquele que julga retamente. Aquele que julga com justiça. Significa que ao invés de colocar e de invocar o julgamento, o inferno sobre os seus perseguidores, Jesus se entregava ao Pai. Jesus se entregava ao Pai. O ponto é, ele não tomou em suas mãos a solução do caso, a solução da injustiça naquela hora. Talvez retribuindo violência com violência. Jesus tinha poder de fulminar os seus perseguidores com um olhar. Ele poderia rogar ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos, que destruiriam muito facilmente aqueles soldados, ou qualquer pessoa que se colocasse no caminho. Mas ele não fez isso. Ele escolheu deixar Deus agir da forma que o Pai quisesse, e ele rogou perdão. Ele rogou perdão. Deus é quem julga. E Ele faz isso com justiça. Você precisa compreender essa verdade. Sabe, naquele momento que você sofre injustamente, que pecam contra você, e que dá uma vontade de rogar um inferno sobre a vida da pessoa, é nessa hora. Se entregue nas mãos daquele que julga com justiça. A crueldade e a injustiça que você passa não deve te levar a ficar injuriando ou buscando a vingança contra as pessoas. Porque a verdadeira justiça, irmãos, não é um lugar fácil de se alcançar. Isso deve te confrontar contra o seu desejo de vingança, de precipitação, de movimentos de rebelião, de revolução. Justiça verdadeira e abrangente sempre pertence a Deus. Quando nós somos injustiçados, não há nada mais doce do que ser vingado.
mas também não há ninguém que vinga como Deus. Esse lugar pertence a Ele. Como bem disse Gandalf, o cinzento, reformador de... Gandalf, o cinzento, Senhor dos Anéis, a Frodo, ele disse assim: muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os mais sábios não podem ver os dois lados. Assim como Jesus, você deveria se colocar nas mãos de Deus e deixar isso para Ele. Deus vê os dois lados. Deus vê os dois lados. Em quarto lugar, considere, ainda nesses versos, a morte de Cristo por nós. Coração dos versos aqui. Considere a morte de Cristo por nós. Cristo não morreu como Marte. Ele não morreu como Marte. Em última instância, ele não foi para a cruz por causa de Judas. Ou pela traição de Pedro. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele carregou. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ele quis fazer isso. E agora que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós não podemos mais viver para Ele. Devemos nos considerar mortos para o pecado. É isso que o verso 24 diz. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Por quê? Porque Cristo já morreu por todos eles. Foi essa atitude de Jesus que causou a verdadeira revolução. Gerou a ruptura na estrutura do pecado e da morte. E deu a única esperança para toda a humanidade. Cristo se entregar por nós foi a atitude mais revolucionária da história. Nós cantaremos sobre isso por eternidade e eternidade. Há um mistério profundo nisso tudo. E nós descobrimos essa verdade pelo Evangelho. Em vez de ceder à injustiça, em vez de ceder ao sofrimento injusto, ao pecado, o que ele fez? Ele levou o pecado para a cruz. Ele levou o pecado para a cruz. Ele carregou sobre si, no tronco daquela árvore seca, na cruz do Calvário. Ele escolheu o pior objeto de tortura, o pior objeto de vergonha, e cravou o pecado lá. Foi isso que ele fez, e é por isso que é revolucionário. É por isso que rompe com os grilhões do pecado e da morte. É por isso que pode nos dar vida. Essas palavras estão encharcadas de Isaías 53. E aqui temos a nossa solução. Não só para os males da sociedade, mas para todos os pecados. Para todo o poder do pecado, da morte e do inferno. No corpo de Cristo a revolução acontece. Jesus resolve nosso maior problema. E Ele faz isso da forma mais radical da época. Ele leva para a cruz. Irmão, presta atenção aqui. Se você não entender isso, você não entendeu o Evangelho. Jesus pega o nosso maior problema, o pecado, e crava ele na cruz. E ele morre lá como maldito. Entenda isso hoje. Entenda isso hoje. É por isso que a partir daquele dia, todos aqueles que estão identificados com Cristo recebem a vitória. Porque Ele venceu ali, Ele mudou a forma como nós nos relacionamos com o pecado. Agora você não é mais servo do pecado. Se você creu em Cristo, confiou nele como seu Senhor e Salvador, você agora é um servo da justiça. Você não está numa relação com o pecado de subserviência, de senhorio. Você está em uma relação com Cristo de senhorio. E Ele é o Senhor que dá a vida por nós.
Tem Senhor melhor para nós estarmos sob o senhorio do que esse Cristo, o nosso modelo supremo? A nossa resposta, então, contra toda escravidão, exploração infantil, prostituição, miséria, violência ou qualquer outro pecado é a cruz de Cristo. Essa é a resposta do crente. Em última instância, não é o esforço humano quem faz acontecer, mas é a cruz quem quebra com o nosso maior problema. Esse é o Evangelho. A conclusão do verso 24 é qual? Pelas feridas dele vocês foram sarados, curados, perdoados. Essas também são traduções possíveis. Isso não é lindo? Pelas feridas de Jesus vocês foram curados. Justamente nas experiências mais humilhantes. Os servos cristãos, e nós também, servos dele, encontramos um Cristo que se identifica conosco. O corpo dilacerado, a carne lanhada do Filho de Deus nos trouxe vida e redenção. Isso é revolucionário. Em quinto e último lugar, considere o cuidado pastoral de Cristo, no verso 25. Se converteram aqui, nesse verso 25, é um auristo passivo no grego. E por que eu estou falando isso para você? Porque ele poderia ser traduzido literalmente, né? A ideia seria mais foram convertidos do que se converteram. Porque no final das contas você sabe que a ovelha não tem muita visão, né? Ela não consegue chegar ao pastor se o pastor não guiar. Então, se converteram aqui, passa essa ideia de foram convertidos. E aponta para o fiel pastor, que procura a sua ovelha perdida e que fica satisfeito de encontrá-la e tomar ela nos braços. Pedro se vale de imagens muito ricas, irmãos, aqui para descrever o nosso Senhor. Ele diz que Jesus é o nosso pastor e aponta para o cuidado, para a vigilância, para o sacrifício de Jesus em favor de suas ovelhas. E ele diz também que Jesus é o nosso episcopos, é o nosso bispo, é o bispo da alma. E a ideia é de supervisão, é a de liderança. Então, como pastor, ele cuida da vida pelas ovelhas. E como bispo, ele protege, ele supervisiona, ele guia. É algo maravilhoso ser ovelha desse pastor e bispo. E a mensagem final de 1 Pedro 2 a todos os cristãos sofredores é que Cristo está atento ao que acontece com eles. Ele está ao lado deles. E também protege e guia a história deles. Eles poderiam confiar. Essa é a solução de Deus para esses cristãos. Essa é a solução de Deus para você. Para você. Para concluir esse sermão, eu quero te fazer lembrar daquele dia que um certo Pedro encontrou com Jesus na praia, em João 21. Você lembra desse episódio? Tinha mar, tinha areia, tinha peixe, tinha pão e tinha uma pergunta. Qual era? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus falou isso 3 vezes. O mesmo número de vezes que Pedro negou Jesus. Cruel? Não. Amoroso. Jesus estava quebrando o velho Pedro e forjando um novo Pedro. Ali Pedro aprende de uma vez por todas que o pastor e bispo da alma não desiste facilmente das suas ovelhas. E Pedro também não podia desistir. Pedro não podia desistir facilmente. Ali Pedro viu de uma vez por todas que Cristo deveria ser o seu modelo supremo. E parece que ele aprendeu a lição, não é? Nós temos aqui a carta dele, 1 Pedro 2, e todos os outros versículos. E a pergunta agora é para você. Onde Cristo te encontrou? Você lembra? Numa praia? Numa igreja? Numa conferência?
na dor do sofrimento, no luto, numa doença, pelo testemunho de um amigo, aonde Cristo te encontrou? Seja como for, saiba que Ele vai te levar a contemplar a cada dia mais e mais e mais a cruz dele. Porque lá nós encontramos a resposta. E Ele vai te fazer entender de uma vez por todas que Ele não desiste de suas ovelhas. Você está passando pelo sofrimento? E pensa que Deus não te vê? Que Deus não entende? Que Deus não se importa com isso? Olhe para Cristo. Nosso modelo supremo. Veja Cristo. E você vai ver. Você vai entender que esse servo sofredor, o nosso Jesus, não olha só os pardais e os lírios do campo. Ele também vê ovelhas fracas como nós. Ele é o nosso modelo supremo. Nessas verdades você vai encontrar consolo e graça. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por ser nosso modelo supremo. Por ser pastor e bispo da alma dos seus filhos. Por ser aquele que deu a vida por nós. Em suas feridas encontramos a cura, Senhor. Encontramos o perdão dos pecados e a redenção. Louvado seja Deus. Cuida de todos aqueles entre nós que sofrem injustamente. Me dê a graça que eles precisam para continuar. Que eles sempre tenham a certeza de que Cristo está com eles. E de que a cruz é a nossa resposta. No nome de Jesus. Amém.